Queridos alunos do nono ano, boa noite, né? Estou fazendo a gravação aqui da videoaula no domingo. Hoje nós vamos discutir, pessoal, o conceito, né, mais aprimorado em relação ao conceito que nós vimos de ligação iônica, né? Hoje nós vamos estudar no capítulo 10 justamente o que ele chama de ligação covalente ou ligação molecular. E aí, para iniciar o capítulo, né, ele mostra exemplo de 3 substâncias, né? A água, né, representada aqui pela foto a sacarose, que é o açúcar que nós utilizamos, né, prioritariamente em casa, né, aquele açúcar branco, e o gás cloro. E aí, pessoal, nesse capítulo nós vamos ver o que é que essas 3 substâncias têm em comum, né? Primeiro, né, nós vimos, vocês lembram lá que no capítulo 9 nós discutimos sobre ligação iônica. Na ligação iônica, sempre para ocorrer a ligação entre as duas espécies químicas, eu tinha que ter uma espécie química que tinha tendência a doar elétrons e outra espécie química, né, que fosse capaz de receber elétrons. Para isso, né, nós vimos que os átomos eles tinham, né, a tendência de completar o octeto, ou perdendo elétrons ou ganhando elétrons. Já aqui, pessoal, na ligação covalente é um pouco diferente. Vocês vão ver que o átomo, quando vai ter uma ligação covalente, um átomo vai ter tendência a ganhar e o outro também. Então, na verdade, o que é que vai acontecer entre os dois, né? Eles vão compartilhar esses elétrons e aí cada um deles vai respeitar também a regra do octeto, né? Vai ter tendência a formar 8 elétrons, né? Se respeitar a regra do octeto, que é a maior parte dos elementos químicos, ou a regra do dueto, que também é válida, ou seja, ficar estável com 2 elétrons na camada de valência. Exemplo de elementos que respeitam a regra do dueto, né? O próprio hidrogênio, o hélio, respeitam a regra do dueto, né? Ele fez aqui, pessoal, a representação, a distribuição dos elétrons por camada para o cloro. O número atômico do cloro é 17. Ele dividiu por camada, né? A camada K comportou 2 elétrons, a camada L 8 elétrons e a camada M ficou com 7 elétrons. Essa camada M é a última, como nós vimos na ligação iônica. A última será a camada de valência, né? Então ele vai fazer a ligação aqui entre 2 átomos de cloro. Todos os dois, né, se eu for ligar cloro com cloro, eles vão ter sempre 7 elétrons. Para respeitar a regra do octeto, cada um deles tinha tendência a ficar com 8 elétrons. Então o que é que eles fazem, né? Como é que eu represento? Eu represento os elétrons por pontos, ó. O cloro do lado esquerdo, eu vou até ampliar aqui para vocês verem melhor. O cloro do lado esquerdo eu representei por 7 esferinhas pretas, né? E o cloro do lado direito eu representei por 7 esferinhas vermelhas, né? Essas esferinhas, pessoal, representam os elétrons. E aí o que é que acontece, né? O cloro tem tendência a ganhar 1 e o cloro da direita também tem tendência a ganhar 1. Então eles vão o quê? Compartilhar esse par. E aí como é que eu faço a contagem, né? Para verificar se esses elementos estão respeitando a regra do octeto. Como eles compartilharam, eu vou contar os elétrons assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses elétrons esse cloro do lado da esquerda está estável com 8 elétrons. E o cloro do lado da direita também. Então, como é que eu faço a representação da ligação química? Ó? Cl traço Cl, ou seja, cloro se ligando a outro cloro. Fazendo de forma resumida, né? A fórmula molecular vai ser o que? Cl2. Isso aqui é o gás cloro, né? É um átomo de cloro ligado a outro átomo de cloro. Então aqui ele faz um breve resumo nessa tabela sobre as tendências, né? Geralmente a metal tem tendência a receber elétron, né? O cloro é um ametal, interage com o mesmo átomo, né? Que também é um ametal, e na hora que eu vou fazer a ligação, a interação entre os dois para a formação da ligação química, eu faço o que? Os 2 pontos e eles compartilhando, né? Então vou seguindo aqui, vou só diminuir um pouco o zoom, seguir para a próxima página. E assim eu vou fazendo, pessoal. Por exemplo, o hidrogênio, né? Ele tem
só um, né, um próton. Na hora que eu vou fazer a distribuição eletrônica, vai ficar o quê? O hidrogênio do lado da esquerda só tem um, o hidrogênio do lado da direita só tem um. Eles respeitam a regra do octeto, então do octeto não, minto. O hidrogênio respeita a regra do dueto, então eles compartilham, né? Esse hidrogênio do lado esquerdo fica com 2 e o hidrogênio do lado da direita também ficou com 2. Representação da molécula, pessoal, H2. Um átomo de hidrogênio se ligando a outro átomo de hidrogênio forma o quê? A molécula de gás hidrogênio, que é H2. Certo? Vou fazer outra representação de outras moléculas. Ó. Hidrogênio se ligando ao flúor. Se eu for fazer a distribuição do flúor, né, o flúor ele vai ter 7 elétrons na camada de valência dele. Né? Eu vou fazer aqui, né, a representação. Então, flúor, representando os elétrons do flúor, eu coloco o quê? Os 7, né? E o hidrogênio com 1. E aí eu compartilho, né? O hidrogênio fica estável porque ele fica com 2. E o flúor se ligando ao hidrogênio fica estável porque o flúor respeita a regra do octeto, fica estável com 8. Aí a representação da fórmula, né? É HF. O nome dessa substância, pessoal, fluoreto de hidrogênio. Certo? HF. A própria água, pessoal, ó. Todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O, né? Por quê? Porque eu tenho um hidrogênio do lado esquerdo do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ó. Aí o outro hidrogênio. Então, cada hidrogênio fica estável com 2, então eles vão compartilhar. E esse hidrogênio também fica estável com 2. E na hora que eu vou contar os átomos do oxigênio, ele vai ficar estável com 8. Ó. 1, 2, que eu vou pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o oxigênio está estável, hidrogênio do lado esquerdo está estável, hidrogênio do lado direito está estável. Fórmula estrutural do composto formado, H2O. Então, pessoal, os átomos eles sempre vão ter tendência a se ligar com outros elementos para formar moléculas, né? E buscar a estabilidade. É daí que nós temos as substâncias químicas na natureza, graças a essa tendência que os átomos têm de se ligar uns aos outros, né? Eu vou pegar o exemplo aqui dessa substância, não? O NH3, que a gente conhece como amônia. Essa substância aqui, ó. Eu tenho nitrogênio, se eu for fazer a distribuição eletrônica dele, ele vai ter 5 elétrons na camada de valência, então eu coloco aqui nitrogênio, ó, com 5. E quem tem 5 tem tendência a formar quantos? Para completar 8, pessoal? 3, né? Então eu coloco 3 hidrogênios, cada hidrogênio tem tendência a formar uma ligação, eles vão compartilhar, cada hidrogênio fica estável com 2 e o próprio nitrogênio fica estável com 8. Então fórmula estrutural do composto, né? N com 3 hidrogênios. Então a fórmula resumida, NH3. Esse NH3 é chamado de amônia. Né? Vou pegar aqui o exemplo do carbono. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, na última camada. Boto 4 hidrogênios, eles vão se compartilhar, cada hidrogênio desse fica estável, né? com 2. E o carbono agora, né, se ligando aos 4 hidrogênios, fica estável com 8. Fórmula estrutural, C com 4 hidrogênios. Fórmula resumida, né? Fórmula molecular, CH4. O CH4, pessoal, é conhecido como gás natural. Certo? Já que 2 átomos de oxigênio com 6, né, eles têm tendência a formarem 2 compartilhamentos. Ó. Quem tem 6 formando 2 compartilhamentos vai ficar com 8. Cada oxigênio desse ficou com 8. Então, fórmula estrutural O, uma ligação covalente, outra ligação covalente com outro O. Fórmula resumida, O2, que é o famoso gás oxigênio. Né? Gás nitrogênio da mesma forma, pessoal. Cada nitrogênio tem 5. Eles fazem 3 compartilhamentos. Fórmula estrutural N, traço, traço, traço com outro N. Fórmula resumida N2. É o famoso gás nitrogênio. Né? Então, para você entender bem essa tendência, pessoal, e saber se está formando a ligação covalente, é bem simples. Né? Se tiver necessidade de compartilhar para poder completar o octeto ou o dueto, nós vamos ter uma ligação que a gente chama de ligação covalente. É muito comum as ligações covalentes. Né? Então,
vamos ver aqui comparando com a tabela periódica, né? Grupos da família 17, né, da tabela periódica, que é aquela coluna antes dos gases nobres, antes da última, do lado direito, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Quem tem 7 quer ou ganhar ou compartilhar 1, né, para completar o 8. Quem tem 6, que é o grupo da família 16, para completar 8, formam 2 ligações covalentes, ó. Exemplo aqui o oxigênio, né? Família 15, né? Tem 5 elétrons na camada de valência, para completar 8 tem que formar 3 ligações covalentes, exemplo aqui o nitrogênio. Quem é da família 14, exemplo o carbono, tem 4 elétrons na camada de valência, tem tendência a formar 4 ligações para completar 8, e o hidrogênio respeita a regra do dueto, tem 1 elétron na camada de valência, para completar 2, né? Tende a formar mais uma ligação química, né? Então aqui, pessoal, a fórmula é em modelo de esfera, né? Para a gente entender aqui as moléculas. Ó. O HF, que eu acabei de explicar, né? O H2O, formando as ligações covalentes aqui, o NH3 e o CH4, né? Esse aqui é o famoso ácido fluorídrico, a famosa água, a famosa amônia, que é o NH3, e o famoso gás natural, que é o CH4, né? Então esse capítulo aqui, pessoal, é de extrema importância, e eu vou pedir para vocês em casa fazerem no caderno essas atividades da página 118 e 119, tá certo? Que aí a gente vai discutindo, né? Na próxima quinta-feira nós vamos discutir um pouquinho sobre o capítulo 9 e também tirar dúvida dessas atividades aqui do capítulo 10, tá bom? Para que, né, não reste nenhum questionamento aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Boa noite, né? Bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para esclarecimentos, tá bom? E valeu!